Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos hoje mais uma aula de gramática. Hoje nós vamos estudar um texto chamado Na Ponta dos Pés. Vocês conhecem esse texto? Ele está aí no livro de vocês. Antes de nós começarmos a analisar o nosso texto, eu quero mandar alguns beijinhos especiais de hoje. Os beijinhos de hoje vão para Maria Heloísa, Matheus, Miqueias e Mariana. Muitos beijinhos para vocês, meus amores. Agora sim, nós podemos começar a nossa aula. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso título, Na Ponta dos Pés, que é o título do nosso poema. E ele está lá no livro de vocês, na página 84, e você pode encontrar também, junto ao texto, essa imagem que está aí, uma imagem até um pouco diferente, né, gente? Olha só, mas ela tem tudo a ver com o nosso texto. Então, deixa eu contar para vocês esse poema logo. Na ponta dos pés. Quando todo mundo está distante, quando o alto é o barbante, ou se quer ir adiante. Se o transporte é elefante, o sapato está brilhante, ou só se quer ser elegante. Quando a vida às avessas nos deixa perdidos, um pensamento de três cabeças. Basta saber no instante, se adiante ou ao revés, andar na ponta dos pés. Gente, esse poema ele é bem diferente, não é? Então, essa imagem que acompanha esse poema no texto de vocês, lá na página 84, essa figura aí tem tudo a ver com o poema, porque se vocês analisarem bem, a figura representada está na ponta dos pés também. E aí agora vamos para a nossa análise, desse texto. Então, olha só, lá no livro de vocês tem uma questãozinha que pergunta sobre os substantivos mundo, barbante e sapato, Pede para que você localize quais são os adjetivos que acompanham esses substantivos aí. Então, eu grifei esses substantivos no texto e agora você precisa pausar esse vídeo e procurar qual é o adjetivo que acompanha esses três substantivos. Então, vamos lá, tempo para você pensar. E aí, conseguiu? Tenho certeza que sim, gente. Olha que simples, olha, é só você analisar qual é o adjetivo que está ali acompanhando esse substantivo. Então, mundo está distante. O adjetivo que acompanha o substantivo mundo é distante. Aí, alto é o barbante. O adjetivo que acompanha o substantivo barbante é alto. E, por fim, o sapato está brilhante. O adjetivo que acompanha o substantivo sapato é brilhante. Então, você vai apenas indicar lá na atividade quais são os adjetivos que acompanham esse substantivo aí. Simples, não é? E aí depois nós temos também uma outra proposta com relação a esse texto que fala o seguinte, vou colocar aí na tela para vocês. Na última estrofe, o termo andar é verbo. Construa uma frase em que essa palavra seja usada como um substantivo acompanhado de um adjetivo. Eu grifei aqui para vocês o verbo andar, que está lá na última estrofe. Vamos só conferir a estrofe em que ele aparece? Basta saber no instante, para adiante ou revés, andar na ponta dos pés. Então, nesse caso aqui, ele está sendo um verbo no modo infinitivo, porque termina em R, não é mesmo? E aí, andar é um verbo e todo mundo sabe disso, não é? Vamos recordar as classes gramaticais para poder relembrar esse conteúdo. Porém, pede para que você crie uma frase em que esse verbo aí, ele vai ser, na verdade, um substantivo e ainda mais acompanhado de um adjetivo, gente. E agora, o que fazer? Para transformar esse verbo aí em um substantivo, você precisa utilizar uma outra classe gramatical que nós já conhecemos. Vamos só relembrar aqui as classes gramaticais? Eu coloquei aqui, Os substantivos são o quê? São aquelas palavras que nomeiam todos os seres, não é? Então, o quadro, o notebook, a mesa, então são os substantivos, não é? O jeito, o falar. Eita, agora vocês estão começando a entender? Ok, os substantivos nomeiam as coisas.
O adjetivo atribui características às coisas. Então, se eu tenho um notebook grande, né? Notebook é o substantivo, grande é o adjetivo. E aí nós temos os verbos que indicam ações, que já é totalmente diferente dos substantivos, né? Os verbos indicam ações. Porém, eu posso transformar um verbo em um substantivo, sabia? Basta eu utilizar um artigo antes do verbo. Então, ó, por exemplo, o verbo andar. Para eu transformá-lo em um substantivo, ele pode ficar assim, ó. O andar é bonito, o andar dele é bonito, o andar da bailarina é bonito. Então, eu estou pegando uma palavrinha que estava lá na classe gramatical dos verbos e eu estou transformando ela em um substantivo. Eu posso fazer isso com qualquer verbo. Ó, por exemplo, falar. O falar dela é alto. O cantar dele é bonito. Então, eu posso fazer isso apenas colocando um adjetivo antes do verbo. Olha que interessante, não é mesmo? Então, é bom que a gente revisa essas classes gramaticais aqui, o substantivo, o adjetivo, o verbo e também o artigo. E aí, para relembrar um pouquinho mais de artigo, você vai responder uma outra atividade que tem aí. Vou colocar aqui na tela para vocês. Vejam aí na quarta questão, gente. Reescreva o texto substituindo os espaços pelos artigos que faltam. Então, vocês possuem aí um texto cheio de lacunas e em cada lacuna você vai colocar um artigo adequado. Então, quando viramos, lacuna, esquina de casa, vimos, lacuna, objeto estranho no céu. Como deslizava em alta velocidade, não podemos ver, lacuna, formato e lacuna, cor. Lacuna novamente, objeto desapareceu em um segundo e nós ficamos muito surpresos. Seria, lacuna, estrela cadente, lacuna, balão, lacuna, OVNI. Vejam que texto esquisito, totalmente esquisito, sem os artigos. Então, sempre falo para vocês que o artigo são palavrinhas bem curtas, né? Mas que fazem toda a diferença no sentido de um texto. E se você não colocar o artigo correto, por exemplo, se você colocar um artigo definido no lugar de um artigo indefinido, ainda assim também fica errado. Portanto, você precisa colocar os artigos corretamente, ok? Vendo onde que serão utilizados artigos definidos, singular ou plural, e onde que serão utilizados artigos definidos, singular ou plural, masculino ou feminino. Então, de maneira que fique tudo certinho nesse texto. Tudo bem? Então, meus amores, a nossa aula termina por aqui. Beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!